É uma bênção, né? Eu disse nos outros cultos, eu conheço o Hans desde 1977. Olha, o ano que vem vai fazer 40 anos. Faculdade de Seminário Teológico. Seminário, fomos companheiros de seminário. Conheço a Úrsula também dessa data, não é? E temos acompanhado o ministério, a vida deles, os vários tipos diferentes de ministério, como diretor de seminário lá em Angola, também dono de editora, não é? Depois fazendo projeto de distribuição de Bíblias também ali em Angola, trabalhando com missões junto à área empresarial, e agora como coordenador de missões para a África, não é? Da nossa junta de missões mundiais. Carece das nossas orações, carece do investimento financeiro nosso. Eu acho que cada célula aqui tinha que ter um líder de missões na sua célula para estar trazendo as informações, para a gente orar, para a gente levantar recursos. E falei nos outros cultos, quero dizer hoje, agora à noite, pelo menos uma vez na sua vida você tem que ir numa viagem missionária, porque depois que a gente vai lá no campo, a gente conhece a realidade, vê o que os missionários fazem, a gente não volta da mesma maneira, a gente volta um apaixonado pela obra de Deus. Vamos orar por eles? Pai querido, é em nome de Jesus que eu quero orar por esses nossos amigos queridos, pessoas que a gente tem convivido ao longo de tantos anos. Já rimos com eles, já choramos com eles, já vimos a Tua graça na vida deles de tantas formas, e agora temos o privilégio, Senhor, de vê-los ali, usando toda a experiência de vida para gerenciar um campo que é um continente, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê um coração amoroso para tratar as feridas da alma daqueles missionários que às vezes se sentem tão sozinhos no campo missionário, e que o fruto do trabalho deles seja, Senhor, a bênção do Senhor sendo levada para todos aqueles países da África, Pai. Que a graça do Senhor os acompanhe, e que alegria e obrigado, porque a gente pode estar juntos aqui e celebrar juntos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava comentando com o pastor Tiaguinho que o missionário precisa de apadrinhamento. As células podiam apadrinhar o missionário, não é preciso de tio, de tia, que possa chegar perto, ser parceiro, ser companheiro. Então, o desafio está aí para as células. Ok, ouviram? Não é? Está pedindo, por favor, né? Estou precisando de um padrinho, né? Me ajuda aí, tá bom? Amém. Que Deus abençoe você. Tá bom. Assim como você está mesmo sentado, continue adorando ao Senhor e declarando esse Deus que é grande, esse Deus que é fiel, esse Deus que merece toda a glória, honra e adoração. E a gente declara isso dessa maneira, reconhecendo a soberania dEle e dizendo assim: vestido de esplendor, o Santo Deus de amor é Rei da criação, é Rei da criação. Na luz envolto está, para sempre reinará o Deus da salvação, o Deus da salvação. Grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno, eterno, imortal, princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus.
Ele é o trino Deus. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. O Senhor é grande, bendito seja o nome do Senhor. Quem está aqui com a câmera para me ajudar? Queria indicar os livros dessa semana para você. Vou começar, vem para cá. Vou começar com esse aqui. Vamos ver se sai. Vamos ver aqui. Melhor assim. Está escuro, né? Não tem jeito. Esse aqui é A Casa, Diário de uma Missão. Foi escrito pelo Hans e pela Úrsula, não é? E eles revelam a alma deles. Você vai rir e vai chorar com eles, não é? Porque eles falam da alma do missionário, do que está acontecendo, como é que lidam com as tantas situações. Outro livro é esse aqui, não é? Contrastes da Vida, do Paulo Davi. Esse moço que está ali, né? Que tá lá, né? Esse Paulo Davi compartilha também a alma dele num momento bem difícil, quando o papai dele está doente, antes dele morrer, e ele vai falando do que Deus está trabalhando no seu coração. Esse outro livro aqui também muito bom, chama-se O Mundo, a Carne e o Diabo, do Russell Shedd. Vai tratar essas palavras ou esses conceitos teológicos na Bíblia e como é que a gente pode entender e trabalhar à luz da vontade de Deus nesse contexto. Tem aqui algumas informações para a igreja. A primeira delas é que nessa terça-feira agora, às 20 horas, na capela, nós vamos ter o primeiro encontro, não é, de casais, o primeiro culto de casais desse ano. E aí você pode estar aqui com seu esposo, com a sua esposa, e ser ministrado sobre assuntos que têm a ver com a família, tá? Então, uma vez por mês a gente tem um encontro desse, numa terça-feira à noite. Então, a primeira desse ano vai ser agora, e quem vai estar ministrando para a gente é o pastor Adoniran. Está caindo tudo aqui agora, pronto. Segunda coisa que eu quero falar para você é a respeito do nosso relógio de oração. Nós estamos aí para começar a nossa campanha de oração, e o nosso alvo é que toda a igreja seja mobilizada nessa campanha. E nós gostaríamos que você escolhesse 15 minutos do dia. Que hora você vai escolher? Eu não sei. Você escolhe a sua hora, 15 minutos. E você separasse esse tempo para dobrar o seu joelho, orar por você, pela sua família, pela igreja, pelos motivos de oração de outros irmãos que você vai receber pelo e-mail. Você vai se cadastrar e vai receber. E durante a campanha, você separa aqueles 15 minutos para ser um intercessor. Alguém diz, pastor, 15 minutos, só tem que falar mais tempo. Eu falei, não, querido, 15 minutos, não é? Eu sei que todo mundo pode. Você quer mais? Pega 2 períodos, 3, 4, 5, quantos você quiser, não é? Mas vamos começar com todo o povo de Deus. Nós já temos 700 pessoas que já se inscreveram no relógio de oração, mas falta você que ainda não se inscreveu, tá bom? Como é que você se inscreve? Lá na saída tem algumas pessoas que vão estar fazendo o registro, ou você pode fazer por e-mail, Ministério Oração, sem acento, sem tio, sem cedilha, sem nada disso, Ministério Oração, @pibcuritiba.org.br. Diga, ó, quero participar do relógio de oração, posso participar de tal hora, tá? Eles vão cadastrar você, o seu e-mail, e você vai começar a receber as informações. Então, relógio de oração, quem vai participar do relógio de oração? Levanta a mão aí. Ó, quem está do lado, dá um cutucão. Escuta, você não ora não? Fala, você não ora não? Ora, que vergonha. Quem vai participar do relógio de oração? Vamos ver. Mas olha, tem cara de pau, mas nem com cutucão levanta a mão.
Cutuca de novo, faz favor, faz. Escuta, toma vergonha, está na hora de orar, tá? Então tá bom, queridos. Esse aí é o nosso movimento tão gostoso de oração. Você recebeu a semana passada aquela ficha para indicação de pessoas para a diretoria da igreja e para o corpo diaconal. Hoje é o dia de entregar, tá? Então, se você trouxe, já entrega. Você pode entregar no gasofilácio, pode entregar para alguma pessoa da recepção, e tem algumas urnas espalhadas aí na igreja, você pode colocar também. Se não achou a urna, põe lá naquele negócio de pôr dízimo e coloca lá. Se você perdeu o papel, pede lá na recepção que alguém vai te dar um outro para você preencher. Essa semana também, na quarta-feira, começa aquele congresso de liderança chamado Summit, tá? Quarta-feira a entrada é franca. Eu vou estar ministrando na quarta-feira, e também Deltan Dallagnol, que é um procurador da República da Lava Jato, e ele vai falar sobre essa situação endêmica do país, que é corrupção. Ele não vai falar da Lava Jato, mas vai falar da corrupção no Brasil. E aí a gente vai poder pensar qual é o nosso papel como servos de Deus nesse contexto. Quinta, sexta e sábado, quinta noite, sexta noite e sábado o dia inteiro até 6 horas da tarde, a gente vai ter essa videoconferência que acontece em 900 cidades do mundo todo. A vantagem de fazer aqui é que ela está em tradução simultânea, você vai poder ouvir em português, ver em português ali o que está acontecendo. E para isso você vai ter que fazer uma inscrição, mas nós tentamos fazer a coisa mais módica possível. O valor da inscrição é R$100, tá? Isso porque tem custos internacionais, tá? R$100, mas você pode pagar esses R$100 em 10 parcelas de R$10 no seu cartão de crédito, tá? Acho que R$10 dá para a gente investir na gente mesmo, né? Pode ser? Então eu queria desafiar você para estar aqui, vai ser uma grande bênção. Está no finalzinho das vagas, da capacidade que a gente tem para essa videoconferência, tá? Então, se você quiser, eu não tenho nem stand montado aí, porque já está no finalzinho, você tem que se inscrever pelo site da igreja. Entra lá e você lá no site faz a sua inscrição e participa conosco, tá? O que mais que eu esqueci aqui? Eu sempre esqueço alguma coisa. Tá? Nós temos aqui a nossa casa do estudante, a segunda casa do estudante, tá? Temos a casa feminina que já está funcionando, louvado seja Deus, e agora começou a casa masculina, e eu preciso de doações, de 2 coisas só que estão faltando na casa, o resto nós já ganhamos, você nos deu, louvado seja Deus por isso, né? Falta uma máquina de lavar e um aspirador de pó, tá? Mas por uma casa inteira até que está bom, né? Falta pouca coisa, não é? Só uma máquina de lavar e um aspirador de pó. Então, se você pode nos ajudar, graças a Deus, se você conhece alguém que pode nos ajudar, pede, ajuda aí a gente a saber disso. Se você não pode, dobra o joelho e ora que vai vir, né? E a gente vai estar compartilhando essa bênção de que a casa vai estar totalmente mobiliada. Como é que você pode fazer isso? Liga aqui para a igreja, fala na recepção, fala com um pastor qualquer, né? Onde é que está o Dutra? Fica de pé, ó, aquele moço que está ali naquele canto de gravata amarela, tá vendo ali? Mostra a gravata para eles, isso aí, tá? Então, esse moço é o responsável por esse projeto, pode falar com ele lá, tá? E é uma benção. Outra coisa que a gente precisa, que depois ele vai falar, são famílias que queiram apadrinhar esses jovens. O que é isso? É você ser a família deles aqui em Curitiba, tá? De vez em quando chamar para comer na sua casa no domingo, para você saber como é que está a vida deles, né? Orar por eles. É tão gostoso quando a gente se sente parte da família de Deus no lugar que a gente chega, não é? Imagina assim, se o seu filho estivesse fora de casa, você certamente gostaria que uma família estivesse chegando perto dele para abençoá-lo. Então, quem sabe a sua família pode ser esse instrumento na vida desses jovens, tá? Quem é que está nos visitando aqui hoje? Eu queria convidar você que está nos visitando a ficar de pé, para a gente identificar você. Tem gente visitando a gente aqui hoje? Pode ficar de pé. Tem um rapaz que já ficou de pé lá atrás, aqui lá na galeria, tem gente
que está nos visitando, fica de pé aí para a gente conhecer. Primeiro vamos dar uma salva de palmas para esses nossos visitantes, dizer que eles são bem-vindos aqui, viu? Que Deus abençoe você. Agora você que está perto, chega lá e dá o meu abraço para eles, ó, seja bem-vindo, tá? Que coisa boa que você está aqui conosco na casa do Senhor, para adorar o Senhor junto com a gente, tá? Você que está nos visitando, aí na frente da sua poltrona tem uma fichinha. Se você puder preencher, você entrega ali na saída, no estande que tem lá fora da integração, e a igreja preparou uma lembrança da sua visita aqui. Tem um presente para você, tá? Então vai lá, passa lá e diga: eu sou visitante, está aqui a fichinha que eu preenchi, e ele vai te dar um presente da igreja para lembrar que um dia você passou aqui por Curitiba, passou aqui na primeira igreja, e vai levar essa lembrança nossa, tá? Esse é o momento quando nós celebramos ao Senhor com alegria os nossos dízimos e ofertas. E é interessante porque em todo lugar da Bíblia, a Bíblia vai ensinar que a gente não deve provar a Deus, né? Que provar a Deus ou fazer um desafio para Deus não é algo saudável, né? Porque Deus é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Mas há um único lugar na Bíblia que Ele faz assim: pode fazer prova de mim. E Ele fala isso quando Ele fala a respeito dos dízimos e das ofertas. Ele diz assim: olha, quando a gente consagra ao Senhor a parte que é dele, porque o dízimo não nos pertence, é do Senhor, Ele diz assim: pode fazer prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre você uma bênção que você não consegue nem imaginar. E aí então, quando a gente aprende a viver isso, a gente vai ver a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu estava lendo uma dessas historinhas que chega pelo computador, e eu achei muito interessante, onde um senhor dizia assim, que ele se converteu, e aí o pastor que estava ministrando na vida dele, discipulando, um dia disse para esse empresário: está tudo certinho na tua vida? E ele disse assim: está tudo certinho, minha vida está bonita, tá? Aí ele perguntou assim: todos os seus empregados são registrados? Aí ele falou assim: não, pastor, aí não dá, eu vou quebrar se todo mundo for registrado. Você recolhe todos os impostos? Pastor, no Brasil não funciona. E aí esse pastor tinha ganho uma área muito grande, não é, de terra. Ele disse assim: olha, eu quero fazer um negócio com você, porque eu conheço Deus, e eu sei que quando a gente vive a vontade de Deus, o projeto de Deus, em qualquer área da vida, Ele nos abençoa. Então você vai botar em ordem a tua vida, você vai botar em ordem as coisas que você está falando aí na tua empresa, você vai começar a consagrar ao Senhor o seu dízimo, e se alguma coisa acontecer que você tenha problemas financeiros por causa disso, eu vou te dar de presente aquele terreno de 3.000 metros quadrados que eu tenho naquele lugar. Ele olhou e falou: pastor, está brincando? Eu falei: estou falando sério, porque eu conheço Deus. E aí esse homem ficou impactado com isso e disse: tá bom, vou começar. E fez. E aí ele vai contando a história dele nesse texto que eu li, do que Deus fez na vida dele, de transformação e de bênção. A Bíblia diz: pode fazer prova de Deus quando a gente põe a nossa vida em ordem em todas as áreas, e coloca a nossa vida em ordem também pela fé naquilo que Ele diz que é dele, que são os dízimos. Ele abre as janelas dos céus e nos abençoa. Não é que você vai ficar rico não, viu? Ele vai abençoar o que está nas tuas mãos. É assim que Deus faz, tá? Você sabe que a gente está naquela campanha para a escada, lembra da escada de incêndio? Nós recebemos uma oferta de 88 mil, louvado seja Deus. Nós precisávamos de mais 60, numa semana levantamos 20, na outra semana levantamos 20, quanto falta? Quanto? O povo está mal de matemática, hein? Como é que é? Fala aí, 20, fala.
20. Então hoje, se Deus quiser, a gente vai levantar os 20 mil que falta, para a gente virar essa página. Louvado seja Deus. Já mandei fazer, já está sendo feita. Mais alguns meses, aí 2 meses, isso vai estar pronto, e a gente vai estar celebrando a bênção de Deus. Então, se você puder hoje dar aquela oferta especial para esse projeto da escada de incêndio, vai ser bênção. E a gente imagina, é muito complicado. Não, a gente faz a parte da gente, e o resto Deus faz, porque milagre Ele é especialista nessas coisas. Amém? Adoremos a Deus. Você pode colocar em pé, querido? Levanta a sua poltrona, que fica mais fácil para as pessoas passarem. Grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Aleluia. Grandioso é o Senhor em todo tempo. Amém. E como agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. Amém. Vamos começar só a gente cantando, só eu e você cantando assim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim.
bênçãos sem fim. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem que salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. A Deus damos glória, porque as promessas dele se cumprem no tempo dele, mas as promessas dele se cumprem. Amém. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por seu maravilhoso. O que tu és para cada um de nós aqui, Senhor? Tu és o consolo, és o abrigo, força. Por isso que com todo o meu ser, tudo que sou, cante ao Senhor, cante ao Senhor, toda a terra proclame, força, poder e louvores ao Rei. Convence os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso. Quero ouvir só você declarando assim. Sempre, sempre. Cante alegre ao Senhor. Vence os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são
alegria, porque as promessas dele são incomparáveis. Você pode sentar-se, querido. Tem duas coisas que eu esqueci de falar, tá vendo? Eu sempre esqueço, né? Uma delas é a seguinte, nessa campanha de oração, a gente está com um sonho de fé. Eu queria que você fosse meu parceiro nesse sonho de fé. Que para começar a campanha, tá? A gente pudesse ter mais 200 células, tá? Parece muito, mas não é não. Tem muita célula que tem mais de 10 pessoas participando da célula. Tem ou não tem? Tem, né? Tem 25, 30, quantos tem na sua? 25, né? 30, 50, gente, né? Se a gente vai fazer a campanha com 25 já não cabe na casa, não é verdade? A gente cabe na casa? Ô, casa grande, hein? Quantos cabe nessa casa aí? Tem 30 que tem as crianças, mas tem lugar para tudo isso na casa? É a padaria, ele fecha a padaria, vai todo mundo para lá, bota no forno, bota na geladeira, bota em qualquer lugar. Mas, gente, vamos multiplicar a célula, tá? Então, essa é a ideia, multiplica. Tem gente que precisa fazer o treinamento, fazer a escola de líderes. Todo mundo aqui na igreja tem que fazer a escola de líderes, tá? Por quê? Esse é o primeiro passo da gente começar treinamento ministerial. Então a gente vai aprender uma série de coisas sobre vida, caráter, fé, ação ministerial, e vai aprender algumas coisas práticas, tá? Então a escola de líderes começou hoje, tá? Aqui na igreja. Procura aí, escola de líderes, se matricula, tem vários dias da semana para você se preparar e a gente já começar nessa campanha, essas novas 200 células. Os líderes de célula estão aqui, mandem para cá os potenciais líderes que estão nas suas células, tá? Para serem treinados e a gente vai trabalhar. Precisamos de discipuladores, porque é uma grande bênção. Agora, todo mundo que vai participar, o livro já está aí, não é? Se não me engano, está aí mesmo, já chegou o livro, né? Que está o pessoal da editora, eu estava vendo eles aqui, tá? Já chegou o livro? Já está aí, será? Não? Ainda não, vai sair essa semana o livro, né? Então essa semana o livro está aí. Como é que funciona? Você vai comprar o seu livro, né, para a sua família, não precisa comprar um para cada um, né, para a família, e a gente vai ler as meditações. Agora o grande desafio é você orar e pedir para Deus te mostrar pelo menos 5 pessoas, tá? Que Deus está incomodando o seu coração para abençoar a vida delas. E você vai dizer para essa pessoa, olha, eu estou orando por você, não é? E eu queria saber, Deus me mandou orar por você. Você pode falar, porque se Deus está incomodando o seu coração, é verdade, não é? Olha, Deus me mandou orar por você, estou orando por você. Quais são os motivos de oração? Começa já. E quando chegar na campanha, você diz, olha, você não quer orar junto comigo na campanha de oração por esses motivos? Você vai ver o que vai acontecer. Daí você vai dar o livro para essa pessoa, ela vai acompanhar a gente e vai ser bênção na vida dessa gente, tá bom? Ora por isso, tá? André, não chegou o livro ainda não? Que é? 10 dias ainda? É? Você me falou que ia chegar esse fim de semana, é? Não, então eu entendi tudo errado. Velho e gagá ainda, você vê? Não é você não, eu, viu? Porque entendi tudo errado, tá? Gente, então vamos lá, tá? Essa coisa. Não vai fazer corpo mole na campanha, hein? Dá um cutucão aí, fala, ó, vamos trabalhar, tá bom? Vamos trabalhar, vamos junto. A palavra de Deus que a gente vai estudar hoje está no livro de Isaías, capítulo 38. Nós temos estudado esses 10 capítulos, entre o capítulo 30 e o capítulo 39, não é? De Isaías, e não especificamente capítulo por capítulo, mas os temas que estão espalhados nesses 10 capítulos. E nesse capítulo 38, a gente vai encontrar um homem de Deus, que é o rei Ezequias, vivendo uma experiência muito complicada. Eu comecei a estudar hoje de manhã, eu falei que Ezequias, essa história que está aqui, ela vai aparecer em 2 textos paralelos, 2 Reis e 2 Crônicas, mas esse texto de Isaías é o único que revela
o coração do rei. Como é que ele estava se sentindo no meio dessa batalha? A gente já estudou que nesses capítulos está havendo uma guerra. O rei Senaqueribe está vindo e conquistando as cidades muradas da Palestina, e ele está chegando em Jerusalém. E no meio de toda essa situação de conflito, de guerra, de pressão, que a gente já estudou aqui, o rei fica doente. O rei fica doente e fica gravemente enfermo. Apesar do capítulo 38, apesar do capítulo 37 falar de como Deus liberta a cidade de Jerusalém, o capítulo 38 fala de um fato que aconteceu antes dessa vitória. E aí então, somando-se a toda essa situação de guerra, tem uma situação interior complicada, né? E se você ler o capítulo 38, você vai ver como esse rei está sofrendo, como ele está lutando, como ele está fazendo perguntas para Deus, porque ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. E a palavra de Deus no versículo 1 que a gente leu, diz assim: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Bom, se o rei já estava ruim antes, imagina depois dessa visita pastoral, não é? Prepara aí que você vai morrer, não tem jeito, essa é a situação. E aí a Bíblia diz nos versículos seguintes que o rei nem se despede do profeta, eu entendo porquê, né? E ele olha para a parede, diz a Bíblia, e ele começa a orar. A gente vai aprender no capítulo 38 do livro de Isaías como Deus, quais são os meios pelos quais Deus trata a dor do nosso coração. E aí o primeiro meio que nós estudamos hoje pela manhã foi a oração. Imediatamente aquele rei, olhando para a parede, começa a fazer uma oração, e parte desse capítulo vai nos mostrar o que ele falou nessa oração, o que ele disse. Senhor, estou me sentindo roubado, o Senhor está roubando os meus últimos anos, né? Ele tinha entre 37 e 39 anos de idade. Diz: Senhor, eu ainda não tenho filhos, né? E eu não vou poder transmitir para a próxima geração nem o teu nome, né? Senhor, o Senhor arrebatou a minha tenda como se fosse a tenda de um pastor que é roubada, né? O Senhor pegou a minha vida como se fosse um tecido enrolado, sabe quando a gente vai na loja, né? E alguém pega aquela tesoura, dá aquele pique assim, cortou tudo o tecido assim de uma vez. O Senhor fez isso comigo, né? E o pior é que não adianta nada, né? Nem a gente falar com o Senhor, porque o Senhor é dono de tudo. E o Senhor está fazendo isso comigo, então não adianta, o que eu vou fazer? E aí está essa luta no coração. E nós aprendemos hoje de manhã que apesar dessa luta toda, quando a gente ora, não somente Deus intervém na terra, como Deus trata a nossa alma. E aí a gente viu hoje de manhã como Deus foi tratando o coração desse servo de Deus através da oração. A segunda coisa que a gente viu hoje de manhã foi que Deus tem uma outra ferramenta, que era o profeta. E nós vimos que tanto a palavra dura, você vai morrer, quanto a palavra que ele trouxe em seguida, porque a palavra de Deus diz que depois dessa oração, olhando para a parede, Deus toca o coração de Isaías, que estava lá no pátio já do castelo, lá no pátio do palácio, tá? E Deus diz para ele: volta lá, Isaías, porque eu ouvi a oração, eu vi as lágrimas do meu servo, e você vai dizer para ele que eu vou curá-lo e vou acrescentar à vida dele 15 anos. E ele volta.
E nós aprendemos que uma outra maneira de Deus tratar o nosso coração e as nossas dores é quando Ele usa profetas, quando Ele usa homens de Deus para ministrar na nossa vida. E que tanto as palavras duras, quanto as palavras de consolo, todas elas são palavra de Deus para bênção na nossa vida. E quando chega no versículo 17, o rei vai dizer assim: foi para o meu bem que tudo isso aconteceu. Só quem é ministrado por Deus pode olhar para a desgraceira toda e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida e eu creio no teu propósito. Mas agora eu queria continuar. Tem duas outras coisas, dois outros meios pelos quais o Senhor trata a dor do nosso coração. Esses momentos de crise na nossa alma. Versículos 7 e 8 do livro de Isaías, capítulo 38, vão dizer assim: este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu da escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Mas o livro de Reis nos dá mais detalhes a respeito da conversa de Ezequias com Isaías a respeito do sinal. E lá no capítulo 20, versículo 8, ele vai dizer assim: volta Isaías e diz: olha, o Senhor vai acrescentar 15 anos. E ele diz assim: Ezequias pergunta a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? E Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. É interessante que uma outra maneira de Deus trabalhar as dores do nosso coração são os sinais de Deus. É tremendo isso, como Deus na sua misericórdia conhece o nosso coração e às vezes Ele marca a nossa vida com os seus sinais. Isaías volta, e eu acho que Ezequias não estava de bons amigos. Fala a verdade, depois daquilo, fala a verdade, dessa visita pastoral, Ezequias volta. Eu acho que quando disseram para ele assim: o profeta voltou, e disse: outra vez, misericórdia. Mas ele entra e diz assim: o Senhor ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e Ele mandou um recado para você. Daqui a 3 dias, você vai poder entrar no templo para adorá-lo. Por quê? Toda vez que havia uma doença grave assim, a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote para ação de graças e dizer: olha, confere aí, está vendo como eu estou bom? Não é conversa mole, é verdade. Então eu vim aqui para adorar a Deus. E aí isso se tornava uma mensagem pública, ainda mais de um rei, E todo o povo adorava a Deus pelo milagre de Deus na vida do rei, ou na vida de qualquer pessoa. E então Deus diz para Isaías falar isso: olha, fala para o rei que daqui 3 dias ele vai ficar bom, mas que eu estou acrescentando à vida dele 15 anos. Naquela hora, eu acho que os 15 anos não fizeram conta para o rei. Se é 15, 5, 10, nessa hora ele não está nem aí. Ele ia pensar nos 15 anos mais na frente, Ele queria sair daquela encrenca. E aí, mas ele está com o coração machucado, doído, ele está chorando, o olho dele está vermelho, a alma dele está ferida. Ele diz assim: como é que eu posso ter certeza que esse negócio é verdade? Você chegou agora há pouco, me disse que eu ia morrer, agora diz que eu vou ficar bom. Qual das duas é verdade? E aí ele diz isso numa linguagem
espiritual. Qual é o sinal de Deus de que isso vai acontecer? E é interessante que na nossa vida, nós precisamos de marcas de Deus na nossa experiência de fé. E são essas marcas de Deus que nos ajudam a fortalecer a fé em outros momentos da nossa vida. É interessante que em alguns momentos da minha história, eu trago na memória marcas preciosas de Deus. E foram essas marcas preciosas que me ajudaram a ter coragem para tomar atitudes de fé em outras circunstâncias da minha vida. Eu me lembro que quando Deus começou a trabalhar o meu coração para vir aqui para Curitiba, eu estava numa dúvida muito grande. Eu estava muito bem na cidade de São Paulo, a igreja me amava, eu amava aquela igreja. Nossos filhos estavam pequenos, estudavam num colégio cristão, que era o Colégio Batista ali em São Paulo. Eu estava fazendo faculdade de psicologia, e de repente mudar aqui para Curitiba era bagunçar todo esse esquema de vida. E era uma dificuldade muito grande. Nossa família é uma família muito unida. Minha mãe dependia de mim, o meu sogro e minha sogra moravam no mesmo prédio de apartamento, né? Nós morávamos no 9º andar, eles moravam no 5º andar. Meu sogro deixava esse chinelo na sala e desaparecia, e subia lá para ver os netinhos, e a minha sogra ligava atrás e dizia: onde é que está o Zé? Ele está aqui. Largou o chinelo para não dar bronca nele. Daí ela subia junto também para brincar com os netinhos, e assim era aquela coisa toda. Então envolvia tanta coisa, tantas decisões. E aí eu pedi um sinal para Deus, e a minha esposa pediu um sinal para Deus, e nós dissemos assim: não vamos comentar o sinal. Você não sabe qual é o meu, eu não sei qual é o teu. E daqui tantos dias a gente vai comentar o que Deus falou. E Deus deu um sinal para ela, Deus deu um sinal para mim, e a gente tinha certeza plena que tinha que mudar. Quando perguntaram para mim: quando você vai mudar? Eu disse: o mês que vem eu estou aí. E aí a pessoa ficou dizendo assim: mas como? O mês que vem? De que jeito? Eu falei assim: não, Deus mandou, tem que fazer logo, não adianta ficar enrolando, não é? E a gente tinha tanta convicção que tinha que mudar, mudamos. É interessante quando Deus dá sinais na vida da gente, quando Ele fala conosco, quando Ele marca a nossa história com coisas. Eu me lembro quando nós compramos um apartamento aqui na cidade de Curitiba, recebemos carinhosamente uma bênção de uma família que hoje está aqui na igreja. E essa família é dona de uma construtora, e ela disse: olha, pastor, você não quer olhar lá esse apartamento? Nós fomos, estava em construção, olhamos, era maravilhoso, mas a gente não tinha dinheiro. E aí fomos lá: o senhor gostou? Gostei. Então vamos fazer negócio. Falei: não dá negócio. E aí ele disse para mim assim, o dono daquela construtora disse assim: se a gente financiar, o senhor consegue pagar as prestações? Eu consigo pagar, né? As prestações eu pago, mas eu não tenho dinheiro da entrada. Aí ele falou assim: quanto é que o senhor pode dar? Eu falei: eu não tenho dinheiro para entrada, você não entendeu? E aí ele falou assim: tá bom, mas quanto o senhor pode pagar por mês? Eu falei um valor lá, né? Para você ter uma ideia, o financiamento era 10 anos, e a entrada eu financiei em 12. Entendeu? Milagre, né? Tá? Mas eu estava em dúvida. E aí, outra vez a gente foi para casa, ele falou: não, fiz aqui, apresentei a proposta, vamos fechar? Eu disse: eu não posso, eu tenho que perguntar para Deus. Pastor, dá uma olhada aqui. Não, mas eu tenho que perguntar para Deus. E aí eu fui orar e pedi um sinal para Deus. E foi interessante que eu pedi um sinal e a minha esposa pediu outro. A minha esposa pediu o seguinte sinal: que se alguém desse uma oferta para nós naquele mês, nem que fosse de R$1, ela saberia que Deus nos daria o suprimento necessário para pagar essas 2 prestações. Bem, durante aquela semana eu tive que resolver um problema lá no centro da cidade. Estava lá na Marechal Deodoro, bem no centro da cidade, perto ali do Correio,
e esperando que a Cleusa ia passar com o carro para me pegar, estava ali na calçada, passou uma senhora, e essa senhora disse: que bom, pastor, que eu vi o senhor. E ela não tinha me falado sinal nenhum, né? Era dela com Deus. Que bom, pastor, aleluia, viu o senhor? Eu falei: amém, aleluia, né? Aí ela pegou, abriu a carteira, pegou uma nota, né, da carteira e falou, colocou no meu bolso e disse assim: Deus me mandou dar isso para o senhor. Virou as costas e foi embora. Eu acho que ele deve ter ficado tão vermelho. Eu falei: o que essa mulher está fazendo? Eu não estou entendendo nada. Mas ela foi embora. E aí encostou o carro da Cleusa. Aí eu entrei no carro, a gente começou a sair. Eu falei assim: mulher, aconteceu um negócio tão esquisito agora. A mulher passou lá, cheia de glória, aleluia, né? Pegou lá, abriu a carteira, pegou essa nota, enfiou no meu bolso. Eu estava de paletó, enfiou no bolso do meu paletó. Então eu não estou entendendo nada. Aí a minha mulher começa a chorar, encosta o carro, que não conseguia dirigir. Falei: e agora, o que aconteceu? Né? E ela disse assim: não, esse é o sinal que eu pedi para Deus. Deus vai nos dar suprimento. Bom, mas eu não tinha recebido o meu sinal. Falei: tá bom, então vamos conversar com Deus, que eu quero ver o meu sinal. Eu tinha pedido para Deus me dar uma palavra na Bíblia a respeito desse assunto, e eu estava orando aquela semana toda, e não tinha percebido. Aí eu voltei para casa depois desse sinal, e falei: Senhor, o Senhor já falou com a minha mulher, agora o Senhor tem que falar comigo, né? E aí eu abri a Bíblia num texto, e aquele texto foi impressionante. Assim: já vistes a terra, já vistes que é boa essa terra, por que te demoras em tomar posse dela? Aí eu... Dá para ter dúvida? Não, louvado seja Deus, né? Já paguei, já vendi. Deus é bom. Deus é muito bom. Tem uns acordados aqui, ó. Deus é bom. É, isso mesmo. Gente, Deus trata os nossos corações quando a gente está em dúvida, quando a gente está em angústia, quando a gente não consegue perceber nem crer na realidade que está para frente. Quando Ele faz promessas para nós, Ele marca a nossa vida com a sua graça, e são sinais de Deus que vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Eu não quero dizer que toda vez que você precisa de uma resposta de Deus, Deus vai te dar um sinal, mas em alguns momentos da sua vida, Deus sabe que você precisa de algo para segurar e reafirmar a tua esperança no Senhor. E nessas horas, como um Pai bendito, gracioso que Ele é, Ele marca a nossa história com as manifestações da graça dEle. É interessante porque o sinal não é a cura. A Bíblia vai dizer que esse sinal aconteceu 3 dias antes da cura. Mas a gente vai encontrar sinais na Bíblia que Deus dá e que vão levar anos para que se concretize esta palavra prometida no sinal. Até que Ezequias esperou só 3 dias, foi rápido, né? Mas a dor do coração era tão grande que eu acho que ele não ia conseguir crer no milagre esses 3 dias. Então Deus marcou a vida desse homem com alguma manifestação. Foi na verdade um milagre talvez maior até do que a própria cura, porque o relógio de sol voltou 10 degraus, não é? Da escadaria, ele marcava conforme a sombra ia marcando. Então o milagre foi cósmico, foi uma coisa tremenda, uma coisa doida. Eu acho assim que todo mundo ficou olhando lá e dizendo assim: não é possível, não é possível, não é possível. 1, 2, 3, será que vai voltar mais? Deus falou 10.
4, 5, 6, 10. Mas eu tenho certeza que foi esse sinal que fez com que aquele homem saísse de olhar só para a parede, para olhar com esperança para aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Há momentos na nossa vida que a gente só consegue enxergar uma parede lisa e mais nada. E aí Deus tem que intervir. Ele intervém quando a gente está orando, Ele intervém quando os profetas de Deus ministram, mas Ele intervém quando a graça dEle vai gotejando sobre nós, e coisas dEle vão acontecendo no meio do caminho. São sinais de Deus, são manifestações da graça. Eu me lembro que o ano passado, nessa época do ano, nós estávamos vivendo um momento financeiro muito difícil, muito complicado, e eu tinha acabado de chegar de férias, eu estava tão desesperado, porque eu tinha chegado das férias e de repente apresentaram as contas para mim, eu disse, está perdido, esse negócio aqui está tudo quebrado, como é que vai ser? E eu me lembro que eu comecei a orar, e disse, Senhor, eu não tenho condição. Quando a gente entrou nesse projeto de terminar a obra, foi o Senhor que me falou, mas eu não tenho condição, como é que vai ser? E aí a gente vê aqueles sinais da graça de Deus. Os problemas eram muito grandes, e eu precisava de um sinal grande. E naquela noite, às 11 horas da noite, eu recebo um telefonema na minha casa, e um irmão disse assim, estou sabendo do que está acontecendo, e nós nos reunimos aqui enquanto família e decidimos fazer uma oferta especial de amor para esse momento na igreja de R$400 mil. O dinheiro era muito, mas todo o conjunto era grande demais. Era como se Deus estivesse dizendo assim, filho, o problema é meu. Sou eu que falo, sou eu que toco, eu sou o dono da prata, sou o dono do ouro, eu sou o dono da tua vida, eu sou o dono dos projetos, então agora continua andando comigo. Olha, durante aquele ano eu tive um monte de problemas, mas aquele sinal me ajudou a pensar assim, bom, isso não é mais problema meu, é problema de Deus. Então eu falava, Senhor, está contigo, e Deus vai fazendo. Não é porque está contigo, acabou, não, porque Ele me deu autorização para fazer isso. Deus trata a dor do nosso coração quando Ele manifesta a graça sobre a nossa vida. E aí Ele marca com os seus sinais. Os sinais são milagres didáticos de Deus na nossa história. É interessante isso, não é? Existe a palavra milagre na Bíblia e existe a palavra sinal, e lá no livro do João ele vai falar dos sinais, vai falar que aqueles milagres eram milagres didáticos de Deus. Ele estava querendo ensinar alguma coisa, e o que ele estava ensinando é que o Deus vivo e todo poderoso sabe que às vezes nós estamos tão abalados que não conseguimos crer nas suas promessas. E então Ele nos ajuda a crer, Ele nos dá sinais do seu socorro, e o objetivo é, além de revelar a sua glória, é ajudar-nos a crer nas suas promessas, e caminhar na direção dessas promessas, mesmo no meio das maiores crises. Por isso a sombra do relógio voltou. Por isso Deus teve que falar para Moisés. Eu acho tremendo isso. Moisés disse, Senhor, como é que o Senhor quer que eu volte lá para o Egito para falar para o faraó que ele tem que deixar o povo? Eu não tenho condição, não sei falar, não sei nada. E aí Deus faz um sinal, na verdade Ele faz vários. Ele diz assim, você não está entendendo quem eu sou? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pega essa vara que você está carregando, a vara do pastor, joga no chão,
E de repente aquela vara se torna uma serpente. Aí Deus diz assim: pega a serpente pelo rabo. Todo mundo sabe que não se pega serpente pelo rabo, pega pela cabeça. Por quê? Se você pegar pelo rabo, vai levar uma dentada dela, tá? Mas olha só, Deus vai falar: pega a serpente pelo rabo. Ele só pegou pelo rabo porque Deus tinha feito da vara a serpente. O sinal de Deus estava ensinando a ele a caminhar pela fé. Ele vai lá e pega pelo rabo, ela vira a vara de novo. Ele diz: o que está acontecendo? Estou ficando doido. Está entendendo? Aí Deus fala assim para ele: coloca a tua mão dentro aqui da tua túnica. E ele coloca. E quando ele tira, ela está leprosa. Estou leproso. Ele falou: não, coloca de novo. Estou são. Vida e morte, tempo, projetos, lutas, dores da alma, tudo está debaixo do controle do Deus vivo e todo-poderoso. E esse Deus marca a nossa vida, marca a nossa história com os sinais da sua graça. Se você olhar para a tua vida, você vai encontrar em momentos outros que você já viveu sinais de Deus. Tenta trazer à memória o que Deus já fez com você. Momentos que você estava vivendo, que você dizia: e agora? E aí houve uma pequena intervenção de Deus que te deu condição de levantar a cabeça e dizer: eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus está marcando a nossa vida. Deus falou com Gideão, lembra? E Gideão está com medo, porque tem um exército de 100 mil homens, 100 mil homens, 100 mil homens. E Deus fala assim para ele: vai lá. E ele diz: Senhor, eu não sei se eu vou ou não vou. E ele coloca o novelo de lã, não é? E ele diz: Senhor, se ficar molhado, eu sei que é do Senhor. E ele diz: não, molhado é muito fácil, né? Então que fique tudo molhado em volta e fique seco. E Deus repete o sinal para ele. Eu, quando leio Gideão, eu fico pensando: como eu sou parecido com ele. Porque Deus fala e às vezes a gente entra em crise 5 minutos depois. E depois, quando ele está no meio da batalha, se você lembra da história de Gideão, ele está com medo e ele ora de novo. Já tinha vindo 2 sinais. E aí o Senhor disse para ele assim: tá bom, você não está entendendo o que eu estou fazendo? Desce no arraial do inimigo, vai lá se rastejando e chega perto de uma tenda. E ele fica escondidinho lá perto da tenda, e aí ele escuta o inimigo conversando. E esse é um sonho coletivo que está se espalhando pelo povo, e todo mundo está com medo. Diz assim: eu vi um pão de cevada grande que vinha rolando e destruía todo o acampamento da gente. E ele diz: eu também vi esse mesmo sonho. O outro dizia: eu também vi esse mesmo sonho. Ah, isso é um mau presságio. Isso é sinal de que Gideão vai nos destruir. E aí, quando começa a batalha, que ele faz todos aqueles barulhos, todo mundo está com um sonho na cabeça e sai correndo, vai embora. Porque Deus estava manifestando o seu poder naquele lugar. Então, Deus está falando comigo, está falando com você, está marcando a minha história, está usando fatos da minha vida para poder dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que faço prodígios, sinais e milagres em qualquer época da história. E Ele faz isso para mostrar que não se esqueceu e nem se esquecerá dos seus filhos. Talvez o milagre não tenha chegado na tua vida, mas você tem a promessa. Então saiba de uma coisa: Deus vai marcar essa promessa com pequenos sinais, para você ter coragem de continuar o próximo passo e a próxima jornada. Mas o Deus que está fazendo os sinais é o Deus
Todo-Poderoso que prometeu aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Se o Senhor falou, Ele fará, diz a palavra de Deus. E a gente pode tomar isso para a gente. A última coisa que eu queria deixar com você, verso 21 desse texto vai dizer assim, Isaías 38, pois Isaías tinha dito, ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. É interessante que Deus faz essa promessa, Deus dá o sinal, Deus fala que isso vai acontecer em 3 dias, e nesses 3 dias, há um processo de passos, de caminhada de fé que precisa ser exercitado. Como eu gostaria que na hora que Deus faz uma promessa já acontecesse tudo assim, blim! Fala a verdade, né? Que nem precisasse do sinal, que já acontecesse. Mas Deus, além de dar sinais, Ele trabalha processos na nossa vida. Eu não creio que a cura veio por causa da pasta de figos. Não creio. Nem sei se pasta de figo tem algum efeito terapêutico. Eu nunca ouvi falar de nenhum emplastro de pasta de figo. Mas tudo bem, talvez até tenha algum efeito terapêutico. Mas eu não creio que foi isso que curou. Mas eu creio que se ele não tivesse cumprido a ordem de Deus, não teria ficado curado. Você está entendendo? Porque quando Deus fala, quando Deus trata o nosso coração, quando Ele manda o seu profeta, quando Ele dá os nossos sinais para a gente, Ele espera que a gente caminhe pela fé. Senhor, eu não entendo se pasta de figo é bom ou não é bom, não me interessa. O Senhor mandou, eu vou fazer. E é interessante que Ele não teve que fazer isso um dia. Ele teve que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro dia. A Bíblia não diz para a gente como as coisas aconteceram. Não fala, não tem mais nada, tá? Isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, tá? Mas eu acho que a ferida sarou do dia para a noite. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E para que ninguém imaginasse que pasta de figo era o remédio santo, Deus vai fazer um milagre do dia para a noite, para dizer, sou eu, mas você participou pela fé caminhando comigo. Da mesma maneira como Ele fez com Naamã. Lembra da história de Naamã? Naamã, esse general sírio que vai lá procurar o profeta nem fala com ele, manda o seu empregado dizer para ele assim, olha, quer ficar bom? Então o Deus Todo-Poderoso vai te curar, mas você tem que se mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele fica bravo, diz, esse negócio 7 vezes, tem rio melhor lá na minha terra, para que eu vou mergulhar aqui? Tá? Mas aí os oficiais dele dizem assim, general, se fosse uma coisa muito difícil, o senhor faria, mergulhe 7 vezes, e ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, e a Bíblia fala que só na 7ª vez, a pele dele se tornou uma pele tão bonita como de um neném. Queridos, não tem outro jeito. Quando Deus está tratando as dores do nosso coração, Ele fala conosco, Ele ministra na nossa alma através da oração, mas chega um momento que Ele marca a nossa vida dizendo, é verdade, eu sou poderoso, sou capaz de fazer, mas chega um momento que Ele diz assim para a gente, você quer andar comigo? E quer andar comigo por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é andar com fé? É a gente pegar todos esses recursos que Deus coloca nas nossas mãos e dizer, Senhor,
Está difícil, a ferida está aqui, essa ferida está virando uma infecção no meu corpo todo, mas eu estou tomando posse da tua promessa, eu estou crendo porque eu vi os teus sinais, porque o Senhor falou comigo, e agora, Senhor, eu vou tomar atitudes, que sejam, Senhor, para cumprir o propósito e a palavra do Senhor na minha vida. E aí a gente vai o primeiro dia, a gente vai o segundo dia, a gente vai o terceiro dia, e de repente, sem a gente entender, para a glória de Deus, a promessa se cumpre. E sabe o que vai acontecer? A gente vai aprender a andar por fé. Por que Deus usa às vezes essas circunstâncias? Para a gente entender que se a gente não obedecer pela fé, se a gente não colocar em prática essa fé, eu falei agora há pouco na hora do dízimo, daquele homem que disse: olha, experimenta, se não der, está aqui o terreno para você, você vende e paga as suas contas. Mas ele teve que dar passos de fé. E quando ele conta esse testemunho, talvez a gente traga ele aqui um dia, Vamos trazer, para ele dar esse testemunho ao vivo aqui, se Deus quiser. Esse homem é um homem de Deus aqui do nosso país, e ele vai dizer: olha, aquela empresinha que era desse tamanho virou uma baita de uma empresa que fatura quanto por 1,5 bilhão de reais por ano. Aquela empresinha, porque a gente aprende a dar passos de fé. A gente caminha com Deus pela fé, mediante a palavra do Senhor. Hoje eu vim aqui, eu quero terminar esse momento de meditação na palavra, orando com você, como a gente sempre faz. Deus quer tratar o teu coração, filho. Ele quer tratar a tua dor, mas primeiro a gente tem que abrir a nossa alma para Ele, e a oração é isso. Deus quer tratar as tuas feridas, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus, que às vezes é proclamada no nosso coração, e a gente não quer ouvir, e a gente entra em luta com a palavra de Deus. Aí Deus confirma a sua palavra na tua vida, manifestando os seus sinais, os socorros dEle, as marcas que você tem na tua história de vida, de Deus, e você vai chegar e dizer assim: não tem outra explicação, a não ser que foi Deus. Todos nós temos essas marcas, porque o Senhor é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre. Mas chega uma hora que Ele diz assim: está aqui uma pastinha de figos, e a gente olha e diz: o que eu vou fazer com ela? Ou se fosse um remédio, ele diz: já usei. Daqui 3 dias, você vai estar no templo adorando ao Senhor. Ou como Jesus fez com aqueles serviçais nas bodas de Caná: peguem as águas que foram lavadas os pés, joguem fora, lavem aquelas talhas, ponham água nova e levem para o mestre de cerimônias. E eu acho que aqueles homens disseram assim: esse homem é louco, a hora do lava-pés já acabou, está faltando vinho. Mas enquanto eles estavam andando na direção daquele mestre de cerimônias, diz a Bíblia, eles viram com seus olhos a água transformar-se em vinho. Quando a gente caminha pela fé, e a gente se larga na mão do Deus vivo, a gente vai ver os milagres que a gente não consegue explicar, do poderoso, onipotente Deus sobre a nossa vida. Hoje eu queria orar com você, porque Deus quer fazer algo na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei quem é o meu Deus, e Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer tratar o seu coração, Ele quer falar com você, Ele quer dar novos sinais para que você seja capaz de crer, mas Ele vai pedir de você um compromisso. Você está disposto a andar comigo do meu jeito, e aquilo que eu disser para você fazer na tua vida, você está disposto a fazer?
E sabe, quando a gente abraça Jesus para ser o Senhor, aquele que tem autoridade, a gente vai ver as coisas incríveis de Deus acontecendo. Às vezes dá um medo tão grande, eu tenho que confessar para você, porque às vezes Deus coloca diante de nós um desafio tão grande, e a gente olha, me lembro quando vocês foram para Angola, para aquele projeto, e eles foram com uma promessa de sustento da missão suíça, e o suíço roeu a corda, ninguém pagou nada, ele já estava lá, estava sozinho lá, mas Deus tinha mandado você. Eles fizeram o trabalho de Deus, deixaram a obra pronta lá, ficaram quantos anos lá? 8 anos, sem o sustento de ninguém. Deus fez a obra. Você entende? A gente dá passos de fé, a gente crê no imponderável de Deus, e as coisas de Deus acontecem. Nessa noite eu queria orar com você, oração de entrega. Senhor, Tu conheces a minha dor, trata-me com meu coração. Senhor, Tu conheces a minha história, trata a minha vida. Senhor, me dá a palavra, usa os Teus profetas. Senhor, marca a minha vida com os Teus sinais. Hoje talvez você esteja precisando de um sinal. Deus dizendo assim, já falei com você, mas eu vou te dar de novo um sinal. Qual que você quer? Que vai para frente ou vai para trás? Eu acho interessante isso, até Deus perguntar, o que você quer? É isso? Então vamos mostrar, porque para Deus nada é impossível, nada. Mas Ele vai pedir de você uma coisa, durante esse tempo de espera, creia em mim, e faça o que eu estou mandando você fazer, coloque em ordem a tua vida, dá os passos de fé. E nessa noite, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você quer fazer esse pacto com Deus, eu vou dar passos de fé, eu vou caminhar com o Senhor pela fé, eu vou me levantar dessa depressão e vou continuar marchando pela fé. O Senhor já marcou a minha vida. Ô Senhor, eu preciso de um sinal, mas a hora que o Senhor me tocar, eu vou marchar pela fé. Eu quero orar por você hoje. Então, se Deus está falando ao seu coração, a gente tem que responder, e o primeiro passo de fé é agora. Deus falou com você, então responda. Então eu quero que você venha aqui à frente para a gente orar junto e dizer, Senhor, eu estou assumindo um compromisso contigo, eu vou caminhar pela fé na tua promessa, eu vou caminhar pela fé na tua palavra, eu vou caminhar pela fé naqueles acertos que o Senhor está pedindo na minha vida. Deus está falando com você, vai levantando agora, em nome de Jesus. Se tem uma família aqui que Deus está falando, eu quero que isso aconteça em casa, na sua casa. Então um cutuca o outro aí e diz, vamos, nossa casa está precisando de caminhar por fé, coisas de Deus, nós precisamos desse mover do Senhor sobre nós, e a gente vai caminhar pela fé. A gente vai ouvindo a voz do Senhor, vai vendo as marcas dele na nossa vida, vai passar a pasta de figo, primeiro dia, segundo dia, a gente disse, e agora, hein, Senhor? Segundo dia, terceiro dia, até que, de uma maneira que a gente não consegue entender, algo acontece, a gente olha para cima e diz, aleluia, Tu és o Deus vivo, todo-poderoso, o Senhor dos céus e da terra, Tu és o Senhor. Já pensou a festa que foi naquele terceiro dia? Antes eu fico pensando, como é que foi aquela festa? E todo o povo sabendo que o rei estava à morte, né? A boca a rádio peão já tinha espalhado, né? O profeta foi lá e tal, e aí chega o rei glorificando o nome do Senhor, aleluia, aleluia, e aí o sacerdote vai lá examinar e diz, verdade, é verdade mesmo, aleluia. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. Ele é Deus fiel, Ele é Deus fiel, Ele é Deus fiel. Vamos orar juntos?
Louvado seja Deus pela sua vida. Tem tanta gente aqui, olha que coisa linda. Povo de Deus, povo de Deus. Vocês são filhos amados do Deus vivo, viu? Lembra isso. Se você esquecer tudo mais, lembra isso. Você é filho amado do Deus vivo. Você é filho amado do Deus vivo. Você é filho amado do Deus vivo. E Ele que está sustentando a tua mão, a tua vida. E Ele vai te ajudar passo por passo dessa caminhada de fé. Amém? Curva a tua fronte para orar agora. Quando a gente ouve a palavra, Deus, através do seu Espírito Santo, ministra na nossa vida. Quais são os passos de fé que Ele está pedindo para você tomar? Tem gente aqui que tem que voltar para a casa do Senhor, que está afastado. Então talvez esse seja o primeiro passo. Tem gente que está lutando porque não quer só entregar a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo. Tem que entregar a vida para Jesus, deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Tem gente que precisa acertar coisas na sua vida, e que o Espírito Santo está falando: olha, bota em ordem, começa a colocar em ordem, creia no que eu vou fazer, e eu vou mexer na tua história. Agora, o principal passo de fé é segurar na mão de Jesus e não largar. Porque para onde Ele te conduzir, você vai. Então fala isso para Ele: Senhor, eu vou segurar na tua mão, não vou largar não. E para onde o Senhor me conduzir, eu vou. Me leva, Senhor, me ensina. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque essas marcas de que a Bíblia fala, elas estão na vida desses teus filhos. O Senhor tem ouvido a oração deles, o Senhor tem visto a lágrima deles, o Senhor tem percebido as ansiedades da alma. Tu sabes, Senhor, Tu tens colocado palavra no coração deles. Algumas palavras são duras, outras palavras são de consolação, mas ambas são palavras do Senhor para a vida deles. E mais, Pai, o Senhor já tem marcado a história desses teus filhos no passado com os teus sinais, dizendo: eu sou o Deus vivo, todo-poderoso, eu sou o Deus que age na história. Então agora, Pai, no meio dessa luta, dessa provação, dessa dificuldade, marca de novo a vida dos teus filhos. Eu não sei, Pai, quais os sinais do Senhor, mas eles precisam de milagres didáticos do Senhor sobre eles. Então o Senhor começa a realizar milagres didáticos, porque alguns estão com a fé arrebentada, Senhor. Eles estão dizendo: Senhor, eu não sei se eu consigo deixar de olhar para a parede lisa que está do meu lado. Eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Senhor, nessa hora vem agora com o teu Espírito e começa a derramar os teus sinais. E Senhor, que eles vejam, Senhor, nas circunstâncias, que eles vejam, Senhor, na alma, que eles percebam, Senhor, no caminhar da vida, as marcas da graça do Senhor. Ó Pai, podem ser grandiosas, como aquela que aconteceu na vida de Ezequias, o sol caminhar para trás. Ou podem ser, Senhor, tão simples quanto aquela que Elias perguntou ao seu servo, não é? Onde está? Tem lá alguma nuvenzinha lá no mar? E alguém disse para ele: tem uma nuvenzinha pequenininha do tamanho de um punho. E ele se levanta e disse: Senhor, obrigado, porque o teu sinal da chuva está chegando. Oh Pai, revela, Senhor, a tua grandeza. Mas esse povo que está aqui hoje assume um pacto contigo. Eles estão dizendo: Jesus, eu vou segurar na tua mão e vou caminhar pela fé no meio dessa luta até o dia da vitória, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Senhor, segura na mão do teu povo. E agora que eles se sintam abraçados pelo Senhor, amados pelo Senhor, derrama, Pai, derrama a unção do Senhor, derrama, Pai, que a alegria do Senhor venha, que a alegria do Senhor venha, que a alegria do Senhor venha, que a alegria do Senhor venha. Vai, Senhor, derrama da tua alegria. Que os anjos do Senhor estejam agora passeando no meio do teu povo, e aqueles que não conseguem levantar, que eles ergam os teus filhos agora. Oh Senhor, revela a tua glória no meio de nós, porque tu és a nossa única esperança. Aquilo que Pedro falou é verdade. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor. E agora eu te peço, abençoa, 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 Senhor, na amplitude do que essa palavra possa significar no céu, não na terra, no céu. Abençoa esse teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, para a gente encerrar esse culto, não vai saindo não, espera um pouquinho. Eu sempre digo isso, às vezes a gente está passando por um momento tão complicado que a gente gostaria que alguém orasse pela gente, tá? Se isso está acontecendo com você, daqui a pouquinho, quando a gente cantar, você vai poder sair por aquela porta. Eu vou pedir para todos os diáconos, todos os pastores, todos os líderes que estão aqui, que possam orar por pessoas, estejam lá. E se você quer que alguém ore especificamente, porque às vezes a gente está precisando de alguém orar pela gente, a gente abriu o coração, não é? Então você vai sair lá, alguém vai orar com você. Quem vai orar? Gente de carne e osso, com problema, cheio de defeito, né? Porque na dinâmica de Deus é assim, um dia eu recebo, outro dia é você que vai estar orando por alguém lá, amém? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem gente aqui no Passo de Fé, que hoje está tomando uma decisão, de fazer de Jesus, o único Senhor e Salvador da sua vida. Dizer, Senhor, de hoje em diante, não tem mais nada na minha relação com Deus, a não ser o Senhor Jesus, e eu quero receber Jesus como meu Salvador e Senhor. Essas pessoas, eu queria pedir, por favor, cheguem lá e digam assim, olha, eu quero oração, tudo, mas hoje eu estou fazendo um pacto com Jesus, para Ele ser o meu único intercessor, o meu único mediador, o Senhor da minha vida, tá? E aí a gente quer ensinar os próximos passos para você. O que a gente faz nessa jornada, nessa caminhada? Então você, eu pediria por favor para ir, tá? Se você está afastado da igreja, da sua igreja, não importa qual igreja, está desviado, e hoje é dia de volta, o Senhor falou com você para voltar, então eu queria pedir para você formalizar isso, tá? E dizer, hoje estou assumindo o meu compromisso, estou voltando para a casa de Deus, e Deus vai trabalhar isso na tua vida, tá? Se você é membro de alguma igreja, mas hoje você não está em igreja nenhuma, porque você frequenta aqui, mas não vai em nenhum outro lugar, e você não é membro da igreja aqui, então agora, nesse passo de fé, meu querido, está na hora de dizer, estou assumindo a minha parte, o meu negócio agora é servir ao Senhor, vamos estar junto. Como é que vai ser eu não sei, mas eu vou caminhar pela fé, e a gente vai caminhar assim, tá bom? Então essas pessoas que eu falei, por favor, vão sair para lá. Aqueles que não quiserem, nem a oração, nada disso, volta para o seu lugar, tá? Não é obrigado não, tá? Mas esse é o caminhar, a gente falou que vai caminhar pela fé, então vamos dar os passos de fé, tá bom? Todo o povo de Deus vai adorar o Senhor, porque nós vamos adorar os milagres que Deus vai fazer no meio dessa multidão. Você crê nisso? Crê? Nós vamos adorar a Deus já antecipadamente, pelos milagres que vão acontecer. A gente vai cantar louvores ao Senhor, e vai dizer, eu creio no que Deus vai fazer, eu creio no que Deus vai fazer. E se você quiser, vai seguindo ali por aquela porta, tem um pessoal que vai estar lá junto com você, vai te ajudar, vai te orientar, pastores, líderes, todos que puderem nos ajudar a acolher esses irmãos, orar por eles, abraçá-los, chorar junto, não é?
A gente vai estar caminhando juntos. Sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso consolo, força e refúgio é o Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te Você pode dar as mãos para quem está perto de você? E assim como sempre terminamos esse culto, declaramos assim, isso, fecha os corredores aqui, lá na galeria. Meu Cristo, dizendo assim, consolo, força e refúgio é o Senhor, como meu ser, tudo que sou, sempre te adoro. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor, toda a terra proclame, força e poder e louvores ao Rei. Ruge-se os montes e ruge ao mar, o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são Aleluia. Amém. Amém. Bom, nem precisa falar para você que dá uma vontade de ficar aqui, né? Não dá uma vontade? Dá uma vontade de ficar aqui só cantando, adorando, sentindo essa presença preciosa do Senhor. Mas aqui é só o começo. Aqui é só o primeiro passo. Amanhã a gente tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Tem os desafios da semana, os desafios programados em tantas áreas da vida. Mas eu quero orar com você justamente por isso, para que Deus, nesse zelo dele conosco, tão precioso, de cuidar da gente como Ele cuida, a gente possa sair daqui com essa certeza que as promessas de Deus, elas são o quê? Incomparáveis. Nada se compara. E no tempo certo, né? No tempo certo dele, Ele responde
e faz e age em cada uma delas. Então eu queria orar junto com você. Eu tenho alguns pedidos aqui que eu vou orar junto também nesse momento. Queria que você lembrasse de estar orando durante essa semana pelo pastor Antônio Lopes, o nosso pastor de missões da igreja. A irmã Maria, sua esposa, precisou fazer uma cirurgia essa semana do pulmão, foi detectado alguns tumores, então a gente precisa orar por eles. Estão enfrentando uma fase ali delicada e precisam da intervenção do Senhor no coração, mas também aquilo que Deus tem sobre a sua soberania nesses momentos. Também peço oração sobre minha sobrinha tem 20 anos de idade, e ontem precisamos encaminhar o internamento dela, saiu um laudo hoje, ela deu uma trombose no cérebro no lado direito, então está uma situação também delicada. Eu vou sair daqui, vou lá para o hospital para dar uma assistência para minha irmã lá, e ela quer que eu vá lá orar com ela, antes dela fazer o próximo exame amanhã. Então esteja orando por isso, para que a boa mão de Deus também esteja lá. A gente orar pela Cleusa, por essa semana, que a graça de Deus, essa porção de Deus continue sendo derramada ali a cada tempo. Conversando com o pastor Pascoal, a gente falou assim, tem momentos que essa graça de Deus precisa ser derramada a cada minuto. Tem vezes que não basta só no dia, mas Deus é fiel e faz assim. E a gente orar pelo Luiz Felipe também, de 3 anos, que amanhã faz uma cirurgia. E aí eu sei que cada um de vocês aqui tem os desafios da semana, né? Eu tenho os meus, e com certeza você tem os teus. E nós vamos orar nesse momento para que Deus, essa presença preciosa do Senhor aqui, queridos, esse mover do Senhor aqui, que aconteça isso todos os dias, todo o tempo que você buscar ao Senhor nessa semana, que você possa experimentar essa presença preciosa dEle, amém? Vamos orar assim? Pai querido, muito obrigado. É um banquete na Tua presença, essa é a verdade. É como se o Senhor tivesse preparado uma mesa para a gente hoje aqui, com as Suas próprias mãos, e o Senhor tivesse dito a cada um de nós: vem filho amado, vem filha amada, saboreia do banquete que eu preparei para você. E aqueles que com o coração aberto foram sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e aproveitaram, com certeza vão sair daqui para suas casas cheios, satisfeitos, com a alma renovada pela presença do Senhor. A mesma coisa aqueles que participaram com a gente pela internet, aqueles que estavam esperançosos, com o coração colocando nas Tuas mãos enquanto cantávamos e orávamos juntos, também buscando do Senhor estes sinais e essas respostas. O Senhor é o Deus que faz, Pai. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada uma dessas orações que foram feitas, com aqueles que estão conosco pela internet, e nós pedimos a Ti que durante toda essa semana a gente experimente mais uma vez essa porção da graça do Senhor. Colocamos a vida da irmã Maria José nas Tuas mãos, do pastor Antônio, esteja ali no hospital com a Tua boa mão. Peço a tua bênção sobre a vida da minha irmã, do meu cunhado, da minha sobrinha. Coloca ali a Tua mão, coloca os Teus anjos ali. Peço oração sobre o Luiz Felipe, de 3 anos, que fará essa cirurgia amanhã. Colocamos mais uma vez a vida da Cleusa nas Tuas mãos, Pai. Esteja ali cuidando a cada minuto, cuidando da vida do pastor Pascoal, renovando as suas forças. Pedimos ao Senhor que cada filho amado do Senhor aqui, cada filha amada do Senhor, que tenha as suas questões colocadas diante da Tua presença, que essa semana eles se sintam amparados pelo Senhor. E Pai querido, como sempre peço a Ti, como um desejo verdadeiro da minha alma, como se isso era o que eu desejasse que acontecesse na vida de cada um dos Teus filhos que nos escutam nesse momento, que amanhã pela manhã, quando a gente abrir os nossos olhos, a gente já possa experimentar essa presença preciosa do Senhor. E o primeiro desejo da nossa alma, ó amado da nossa alma, seja experimentar a presença do Senhor conosco. E essa noite, quando chegarmos para descansar, assim como o salmista diz: em paz me deitarei e descansarei, porque o Senhor é o meu conforto, o Senhor é a minha segurança. Assim seja na vida de cada família aqui, que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos conduzindo em paz, Pai. É aquilo que oramos em nome de Jesus,
Amém, Senhor. Amém. Querido, vai na graça do Senhor. Não deixe de desejar essa graça para quem está aqui pertinho de você, né? Aqui ninguém sai daqui sem experimentar esse compartilhar. Deus abençoe você.